Glória a Deus, olá irmãos e amigos, muito bom dia a todos, aqui irmão Alexandre, do canal Leia a Bíblia, e estamos aqui hoje para mais um dia de leitura da Palavra do Senhor, 93º dia, onde iremos ler em Antigo Testamento o livro de Josué. Hoje serão 4 capítulos, 16, 17, 18 e 19, depois pularemos para o Novo Testamento, o livro de Marcos, capítulo 2, versículo 1 ao 22, tudo bem? Leitura feita de modo alternado, leitura feita na Bíblia versão revista e corrigida e sem comentários dos textos lidos. Graças a Deus, o Senhor nos permitiu estar aqui para mais um dia, para nós aprendermos e meditarmos na palavra do Senhor. Tudo bem? Em breve nós estaremos começando com uma oração e que o Senhor abençoe grandemente este dia, 3 de setembro de 2025. Aguardem que em breve começaremos. Então aqui, meus amigos, vamos orar. Pai Todo-Poderoso, a Ti toda a honra, toda a glória e a Ti todo o louvor. Obrigado, Pai Santo e querido, Pai justo, por este momento, mais uma vez, diante da Tua poderosa palavra. Vem abençoar, meu Pai, nos destes minutos iniciais de meditação e reflexão, para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. Muito obrigado, Pai amado, por tudo. Te oro e te agradeço pelo Teu grande amor e pela Tua muita misericórdia, e vem repreender todo tipo de interrupção, humana ou espiritual, para que venha atrapalhar esta leitura. Ô Senhor, repreende e nos dá momentos tranquilos diante da Tua palavra. Muito obrigado por mais esta oportunidade, abençoa grandemente em nome de Jesus. Amém. Então vamos aqui, amados irmãos, hoje Josué capítulo 16, 17, 18 e 19, começando lógico pelo capítulo 16, tem como subtítulo as heranças dos filhos de José, a herança de Efraim. Versículo 1, capítulo 16 fala: Saiu depois a sorte dos filhos de José, desde o Jordão de Jericó, as águas de Jericó, para o oriente, subindo ao deserto de Jericó, pelas montanhas de Betel. E de Betel sai a luz, e passa ao termo dos Arquitas até Atarote, e desce da banda do ocidente ao termo de Jaflete, até ao termo de Bet-Oron, de baixo até Gezer, sendo as suas saídas para o mar. Assim alcançaram a sua herança os filhos de José, Manassés e Efraim. E foi o termo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, a saber, o termo da sua herança para o oriente era Atarote Adar, até Bet-Oron de cima. E sai este termo para o ocidente, junto a Micmetate, desde o norte, e torna este termo para o oriente a Taanate Siló, e passa por ela desde o oriente a Janoa, e desce desde Janoa a Atarote e a Naarate, e toca em Jericó, e vai sair ao Jordão. De Tapua vai este termo para o ocidente ao ribeiro de Caná, e as suas saídas do mar. Esta é a herança da tribo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias. E as cidades que se separaram para os filhos de Efraim estavam no meio da herança dos filhos de Manassés, todas aquelas cidades e as suas aldeias. E não expeliram os cananeus que habitavam em Gezer. E os cananeus habitaram no meio dos efraimititas até ao dia de hoje. Porém, serviam-nos, sendo-lhes tributários. Vamos agora para Josué, capítulo 17, tem como subtítulo a herança da meia tribo de Manassés. Versículo 1 do capítulo 17 de Josué fala: Também caiu a sorte à tribo de Manassés, porquanto era o primogênito de José. Maquir, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, porquanto era homem de guerra, teve a Gileade e Bazã. Também os mais filhos de Manassés tiveram a sua parte, segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer, e os filhos de Eleque, e os filhos de Asriel, e os filhos de Siquém, e os filhos de Éfer, e os filhos de Semida. Estes são os filhos varões de Manassés, filhos de José, segundo as suas famílias. Zelofeade, porém, filho de Éfer, o filho de Gileade, filho de Maquir, o filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas. E estes são os nomes de suas filhas, Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Estas, pois, chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de Josué, filho de Num, e diante dos príncipes, dizendo:
O Senhor ordenou a Moisés que se nos desse herança no meio de nossos irmãos, pelo que, conforme o dito do Senhor, lhes deu herança no meio dos irmãos de seu pai. E couberam a Manassés 10 quinhões, afora a terra de Gileade e Bazã, que está além do Jordão. Porque as filhas de Manassés, no meio de seus filhos, possuíram herança, e a terra de Gileade tiveram os outros filhos de Manassés. E o termo de Manassés foi desde Azer até Micmetate, que está diante de Siquém, e ia este termo à mão direita até aos moradores de En-Tapua. Tinha Manassés a terra de Tapua, porém Tapua, no termo de Manassés, tinha os filhos de Efraim. Então descia este termo ao ribeiro de Caná, para o sul do ribeiro de Efraim eram estas cidades, no meio das cidades de Manassés, e o termo de Manassés estava ao norte do ribeiro, sendo as suas saídas no mar. Efraim ao sul e Manassés ao norte, e o mar era o seu termo. Pelo norte tocavam em Azer e pelo oriente em Issacar. Porque em Issacar e em Azer tinha Manassés e Bet-Sean e os lugares da sua jurisdição, e Ibleão e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Dor e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Endor e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Tanak e os lugares da sua jurisdição, e os habitantes de Megido e os lugares da sua jurisdição, 3 comarcas. E os filhos de Manassés não puderam expelir os habitantes daquelas cidades, porquanto os cananeus queriam habitar na mesma terra. E sucedeu que, engrossando em forças os filhos de Israel, fizeram tributários aos cananeus, porém não os expeliram de todo. Então os filhos de José falaram a Josué, dizendo: Por que me deste por herança só uma sorte e um quinhão, sendo eu um tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? E disse-lhes Josué: Se tão grande povo és, sobe ao bosque, corta para ti ali lugar na terra dos fariseus e dos refaíns, posto que as montanhas de Efraim te são tão estreitas. Então disseram os filhos de José: As montanhas nos não os bastariam. Também carros ferrados há entre todos os cananeus que habitam na terra do vale, entre os de Bet-Sean e os lugares da sua jurisdição, e entre os que estão no vale de Jezreel. Então Josué falou à casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo: Grande povo és e grande força tens, uma só sorte não terás. Porém as montanhas serão tuas, e pois que bosque é, corta-o e as suas saídas serão tuas, porque expelirás os cananeus, ainda que tenham carros ferrados, ainda que sejam fortes. Vamos agora para Josué, capítulo 18. Tem como subtítulo: O tabernáculo é levantado em Siló. Versículo 1 fala: E toda a congregação dos filhos de Israel se ajuntou em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, depois que a terra foi sujeita diante deles. E dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. E disse Josué aos filhos de Israel: Até quando sereis negligentes para passares para possuir a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos deu? De cada tribo escolhei vós 3 homens, para que eu os envie, e se levantem, e corram a terra, e a descrevam segundo as suas heranças, e tornem a mim. E a repartirão em 7 partes. Judá ficará no seu termo para o sul, e a casa de José ficará no seu termo para o norte. E vós descrevereis a terra em 7 partes, e matareis a mim aqui descrita, para que eu ali lance as sortes perante o Senhor nosso Deus. Porquanto os levitas não têm parte no meio de vós, porém o sacerdócio do Senhor é a sua parte. E Gade e Ruben e a meia tribo de Manassés tomaram a sua herança da além do Jordão para o oriente, a qual lhes deu Moisés, o servo do Senhor. Então aqueles homens se levantaram e se foram. Josué deu ordem aos que iam descrever a terra, dizendo: Ide e correi a terra e descrevei-a, e então tornai a mim.
e aqui vos lançarei as sortes perante o Senhor em Siló. Foram, pois, aqueles homens e passaram pela terra e a descreveram, segundo as cidades, em 7 partes, num livro, e voltaram a Josué ao arraial em Siló. Então Josué lhes lançou as sortes em Siló perante o Senhor, e ali repartiu Josué a terra aos filhos de Israel, conforme as suas divisões. E saiu a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e caiu o termo da sua sorte entre os filhos de Judá e os filhos de José. E o seu termo foi para a banda do norte, desde o Jordão, e subia este termo ao lado de Jericó para o norte, e subia pela montanha para o ocidente, sendo as suas saídas no deserto de Bet-Aven. E dali passava este termo a Luz, ao lado de Luz, que é Betel, para o sul, e descia este termo a Atarot-Adar, ao pé do monte que está da banda do sul, de Bet-Oron de baixo. E ia este termo e tornava a banda do ocidente para o sul do monte, que está defronte de Bet-Oron, para o sul. As suas saídas iam para Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jearim, cidade dos filhos de Judá. Esta é a sua extensão para o ocidente. E a sua extensão para o sul estava à extremidade de Kiriat-Jearim, e saía este termo ao ocidente, e vinha a sair a fonte das águas de Neftoa. E descia este termo até a extremidade do monte que está defronte do vale do filho de Inom, que está no vale dos Refaíns, para o norte, e descia pelo vale de Inom, da banda dos Jebuseus, para o sul. E então descia a fonte de Rógel, e ia desde o norte, e saía a En-Semes, e dali saía a Gelilote, que está defronte da subida de Adumim, e descia a pedra de Boã, filho de Ruben, e passava até ao lado, defronte de Arabá, para o norte, e descia a Arabá. Passava mais este termo até o lado de Bet-Ogla, para o norte, estando as saídas deste termo na língua do Mar Salgado para o norte, na extremidade do Jordão para o sul. Este era o termo do sul. E terminava o Jordão da banda do oriente. Esta era a herança dos filhos de Benjamim, nos seus termos em redor, segundo as suas famílias. E as cidades da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, eram Jericó, e Bet-Ogla, e Emeque-Queses, e Bet-Arabá, e Zemaraim, e Betel, e Avim, e Pará, e Ofra, e Quefar-Amonai, e Ofni, e Gaba, 12 cidades e as suas aldeias. Gibeão, e Ramá, e Berote, e Mispa, e Sefira, e Moza, e Requém, e Irpel, e Tarala, e Zela, e Elefe, e Jebus, esta é Jerusalém, e Gibeá, e Kiriate, 14 cidades com as suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Glória a Deus. Vamos agora para o último capítulo de hoje, Josué capítulo 19, tem como subtítulo a herança de Simeão. Versículo 1 do capítulo 19 fala: E saiu a segunda sorte a Simeão, a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias, e foi a sua herança no meio da herança dos filhos de Judá. E tiveram na sua herança Berseba, e Seba, e Molada, e Azar-Sual, e Balá, e Ezem, e Eltolade, e Betu, e Orma, e Ziclag, e Bet-Marcabote, e Azar-Susa, e Bet-Lebaote, e Saruém, 13 cidades e as suas aldeias. Aim, e Rimon, e Eter, e Azã, 4 cidades e as suas aldeias. E todas as aldeias que haviam em redor destas cidades, até Baalat-Ber, que é Ramá do Sul, esta era a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. A herança dos filhos de Simeão estava entre o quinhão dos de Judá, porquanto a herança dos filhos de Judá era demasiadamente grande para eles. Pelo que os filhos de Simeão tiveram a sua herança no meio deles. E saiu a terceira sorte aos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, e foi o termo da sua herança até Saride. E subia o seu termo pelo ocidente a Marala, e chegava até Dabesete, e chegava-se também até o ribeiro, que está defronte de Jocneão. E de Saride voltava para o oriente, para o nascente do sol, até o termo de Quislote-Tabor, e saía a Daberate, e ia subindo a Jafia. E dali passava pelo oriente para o nascente, a Gat-Efer e Et-Cazim.
E saía a Rimon Metoar, que é Neá. E tornava este termo para o norte a Anatom, e as suas saídas eram o vale de Iftael, e Catate, e Nalau, e Sinron, e Adala, e Belém, 12 cidades e as suas aldeias. Esta era a herança dos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. A quarta sorte saiu a Issacar, aos filhos de Issacar, segundo as suas famílias. E foi o seu termo de Israel, e Quesulote, e Sunem, e Afaraim, e Sion, e Anacarate, e Rabite, Quizião, e Ebes, e Remete, e Enganim, e Enhada, e Bet-Pazes. E chegava este termo até Tabor, e Sazima, e Bet-Semens, e as saídas do seu termo estavam no Jordão, 16 cidades e as suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Sacar, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. E saiu a quinta sorte a tribo dos filhos de Azer, segundo as suas famílias. E foi o seu termo Elcate, e Ali, e Beten, e Aquilaf, e Alameleque, e Amade, e Misal, e chegava ao Carmelo para o ocidente, e a Sior Libnate, e voltava do nascente do sol a Bet-Dagon, e chegava a Zebulon e ao vale de Iftael, ao norte de Bet-Emeque e de Neiel, e vinha sair a Cabu pela esquerda. E Hebron, e Reobe, e Amon, e Caná, até a grande Sidom. E voltava este termo a Ramá e até a forte cidade de Tiro. Então tornava este termo a Osa, e as suas saídas estavam para o mar, desde o quinhão da terra até Axibe. E o mar, e a Feca, e Reobe, 22 cidades e as suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Azer, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. E saiu a sexta sorte aos filhos de Naphtali, para os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias. E foi o seu termo desde Elef e desde Alon Ain Zaananim, e Adami Nequeb, e Zabneel, até Lacum, e estavam as suas saídas no Jordão. E voltava este termo pelo ocidente a Asnote Tabor, e dali passava ao Coque, chegava a Zebulon para o sul, chegava a Zer para o ocidente, e a Judá pelo Jordão para o nascente do sol. E eram as cidades fortes Zidim, e Zer, e Amate, e Racate, e Quinerete, e Adamá, e Ramá, e Quedes, e Edrei, e En-Azor, e Iron, e Migdauel, e Orém, e Bet-Anate, e Bet-Semes, 19 cidades e as suas aldeias. Esta era a herança da tribo dos filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. A sétima sorte saiu a tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, e foi o termo da sua herança Zorá, e Estaol, e Irsemes, e Saalabim, e Ajalon, e Itla, e Elon, e Tímina, e Ecrom, e Elteque, e Gibeton, e Baalate, e Jeude, e Beneberaque, e Gate-Rimon, e Mejarcon, e Racon, com o termo de fronte de Jafo. Saiu, porém, pequeno termo aos filhos de Dan, pelo que subiram aos filhos de Dan e pelejaram contra Lezém, e a tomaram, e a feriram a fio de espada, e a possuíram, e habitaram nela. E a Lezém chamaram Dan, conforme o nome de Dan, seu pai. Esta era a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. Acabando, pois, de repartir a terra em herança segundo os seus termos, deram os filhos de Israel a Josué, filho de Num, herança no meio deles. Segundo o dito do Senhor, lhe deram a cidade que pediu, Timnat-Sera, na montanha de Efraim, e reedificou aquela cidade, e habitou nela. Estas eram as heranças que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das famílias, por sorte em herança, repartiram pelas tribos dos filhos de Israel, em Siló, perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E assim acabaram de repartir a terra. Aleluia, glória a Deus. 4 capítulos lidos com sucesso. Vamos agora para Marcos. Tudo bem, Marcos. Leitura irá começar agora. 2º capítulo de Marcos.
Tudo bem? Do versículo 1 ao versículo 22, tem como subtítulo o paralítico de Cafarnaum. Marcos 2, versículo 1 diz: E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciavam-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E, não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoado estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: Segue-me. E levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos os que o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e foram e disseram-lhe: Por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? E Jesus disse-lhes: Podem, porventura, os filhos das bodas jejuar, enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o mesmo remendo novo rompe o velho e a rotura fica maior. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo rompe os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser posto em odres novos. Glória a Deus. Somente aqui até o versículo 22 de Marcos. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer por mais um dia de leitura da tua poderosa palavra. A ti, Pai, toda honra, toda glória e a ti todo louvor. Muito obrigado, Senhor. Que possamos estar cada dia perseverando, para que possamos terminar a leitura, se possível, no prazo de 1 ano. Até aqui o Senhor tenha ajudado, abençoado e fortalecido, Pai, este canal, para que mais pessoas também se engajem e busquem ler a tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Abençoa o dia de hoje, dá livramento ao teu povo, no trabalho, na escola, na faculdade, em alguma viagem, nos hospitais, onde estiverem, teu povo representado. Que eles tenham ousadia para abrir a boca e falar do teu amor, dos teus milagres, do que o Senhor fez na nossa vida. Que isso sirva de testemunho e que sirva de pregação para os ouvidos daqueles que ainda não conhecem a Jesus como Senhor e Salvador. Tem misericórdia de nós, Senhor, e nos permite que sejamos usados por Ti.
Muito obrigado por tudo. Eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Vamos aqui para o nosso plano de leitura, certo? 93º dia. Foi lido Josué do capítulo 16 ao capítulo 19. E depois do livro de Marcos, Novo Testamento, capítulo 2, versículo 1 ao 22. Tudo bem? Amanhã, se o Senhor nos permitir, estaremos aqui novamente para continuar essa saga e terminar esta leitura no prazo de um ano. Tenham todos um excelente dia. Até mais.